Fala galera do nosso canal do YouTube, eu Danilo Dias, estou aqui, acabamos de sair da Rádio Band News e eu sempre vou fazer isso de costume, trazer aqui um resumo do que foi dito lá pelos meus colegas nesse debate, nesse embate que foi bem bacana. Começamos o primeiro tema que foi colocado à mesa sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. O que eu vi nessa oitava rodada que poderia me chamar a atenção? E seis aspectos me chamaram a atenção, que eu vou trazer eles aqui, como trouxe lá, numa forma resumida, para que você possa concordar ou não e deixar nos comentários abaixo. Nessa oitava rodada, o sexto time que lidera em 8 jogos, né? O Botafogo de Ribeirão Preto liderou, Fortaleza, Goiás, Ceará, Vila Nova e agora o Sport Recife. Então, mostra e denota-se um equilíbrio muito grande nessa competição, onde 8 rodadas, 6 times diferentes liderando. Então, isso mostra que há um equilíbrio gigantesco. E até fui mais além. Para mim, quem estiver próximo ao G6 e flertando ali até na 10ª posição, onde vemos o Ceará em 14º colocado com 3 pontos do 3º colocado hoje. Então quem estiver flertando sempre próximo ali e na janela do dia 20 de julho fazer um ataque mais forte, um ataque incisivo, um ataque assim como foi o do Atlético Paranaense que trouxe Kevin Viveiros e companhia, aí sim esse time eu vou ponderar como um dos favoritos. Hoje eu não posso ponderar ninguém, tá muito equilibrado, 6 times já lideraram em 8 rodadas, algo que nunca tinha acontecido na 5ª rodada em 50 jogos, o visitante vencer mais que o mandante. Essa Série B, de fato, ela tem uma particularidade fora do normal. Isso é fato. Também me chamou a atenção o Grêmio Novo Horizontino, 7 de 9 pontos conseguidos nos 3 últimos jogos, um recorte interessante, vem crescendo, vem evoluindo, bateu o seu adversário nessa rodada de novo, por 1-0 com mais dificuldade, mas vem crescendo. Assim também o crescimento notado por mim foi 5 gols feitos nos últimos 2 jogos pelo CRB, 2 vitórias, bate o América 2-1 em Minas Gerais na 7ª rodada, na 8ª atropela. Vi o jogo, um jogo bem conseguido em cima do time do Operário. O time jogou bem, Barroca conseguiu fazer os gols, conseguiu ser dominante, Pedro Castro jogou muito, Mikael também. Cuidado, o CRB volta a ser um bom mandante, volta a somar 2 vitórias seguidas, já está na iminência de sair da zona que o incomoda, que é a zona de rebaixamento. E falando em zona de rebaixamento, me chamou a atenção também o América Mineiro, que coleciona a 3ª derrota seguida, é o pior ataque, é a pior defesa, um time horrível, um time que comete erros de futebol amador. Foi o que eu vi grande parte do jogo contra o Náutico, não tive tempo ainda de concluir esse jogo, porque me chamou a atenção a fraqueza que o América tá, tecnicamente muito fraco, erros defensivos assim extraordinários, um time que não respira nada de confiança e vou falar mais, 2 pontos na 8ª rodada é de time que não aguentou e caiu. Então esse flerte, digamos assim, com essa zona de rebaixamento que já vem desde o ano passado, tá ficando perigosíssima pro América Mineiro. E cada vez mais esse flerte se tornando mais contínuo, vai se tornando um namoro, um casamento, até que o América não consegue sair de lá. 4 gols feitos, 16 gols sofridos em 8 jogos, uma média de 2 gols pela partida. Vem agora 2 times do G6, São Bernardo e Vila Nova. Meu Jesus amado, o recorte do América é preocupante, é assustador. 2 pontos de 21, o único time que não venceu nessa competição. Todos os times venceram um jogo, pelo menos, e o América é o único que não somou vitórias até o momento. Tem 2 empates na competição, é um time que eu vi contra o Goiás na estreia aqui em Goiânia, não gostei. Cuidado, muito cuidado com esse América Mineiro. Também me chamou a atenção o Atlético Goianiense, que vem no recorte interessante, dos últimos 15 pontos, ganhou 11, e ninguém tá observando esse Atlético, vem crescendo, começou muito mal, 3 jogos, 3 derrotas, vem crescendo, tem 11 dos últimos 15 pontos, confesso que não acreditava que ele venceria o Ceará fora, e demonstrou mais uma vez a freguesia do time cearense, quando joga na Arena Castelão contra o Atlético. A última vitória do time do Ceará foi em 2015, o Atlético vem crescendo, e me chamou a atenção nessa 8ª rodada, a evolução que o time teve da 4ª rodada até a 8ª, como cresceu e como já aproxima do pelotão de cima. O Sport é o 6º e último detalhe que me chamou a atenção dessa rodada da Série B, a 8ª, como ele vem performando bem, né? São 3 jogos, 3 vitórias contra times complicados, bateu o Grêmio Novo Horizontino em casa por 1-0, venceu o Ceará por 2-0, detalhe, sem tomar gols, e agora visitou a Ponte e aplicou 3-1 com soberanidade. Um time assim, sabe quando você joga com propriedade, com propositividade, com um time soberano, quase ou nunca foi ofendido pelo outro adversário? Pois foi esse Sport diante da Ponte Preta. Gostei do que vi, gostei do jogo, gostei da forma como atacou, da forma como defendeu, um time muito rápido, incisivo. Não, gostei de tudo. E detalhe, esse Sport, não me canso de falar, é um time que muitos estão falando, não tem dinheiro, ninguém quis dirigir o Sport. Vários treinadores até negaram. Sobrou nas mãos do Márcio Goiano, que vem entregando invencibilidade, bons jogos e boa competitividade. Vai ser um duelo interessante na 9ª rodada, vai receber na Ilha do Retiro, com certeza mais de 20 mil pessoas, o CRB,
de Barroca, que vem de um recorte interessante, como eu disse, de 2 vitórias. Esse pra mim é o jogo-chave da 9ª rodada, também me chama muita atenção. Fortaleza empatou com o Avaí fora de casa, eu não analisei esse jogo, não vi, então não me chama tanta atenção para que eu pudesse vir aqui com propriedade falar. Já no segundo bloco, entramos no assunto do Atlético, lá no Rádio Band News, aonde fui até questionado pelo Thiago, por que eu dei tanto favoritismo ao Ceará, e aí agora, pede desculpa pro torcedor atleticano e tal. De fato, eu penso que eu não tenho que pedir desculpa por uma opinião que eu dei e vou continuar a dar, sempre dentro daquilo que eu penso. Mas seria da minha parte injusto se eu não pedisse desculpas pro torcedor caso eu ofendesse, caso eu desmerecesse ou menosprezasse a instituição, algo que não é do meu feitio. Então, assim, brincadeiras à parte, o torcedor deve ter ficado chateado comigo, porque ele age na emoção, age no coração, e ninguém gosta de ouvir, às vezes, umas verdades que o campo mostra outras coisas. E o campo foi o melhor resultado, ele mostra mesmo. Mostrou que eu estava errado, mostrou que eu dei o favoritismo pro Ceará, mostrou que eu errei na minha análise no pré-jogo, e tudo certo, errei, confesso, assumo, e o torcedor atleticano não tem que ficar chateado ou bravo comigo, como eu via crianças até na rua, Danilo, errou, e tô aqui pra errar mesmo, e confesso, de fato, não esperava, errei e feio, porque o Atlético jogou bem, o Atlético até os 39 minutos, quando há a expulsão do Bruno José, o Atlético performa bem, trocação com o Ceará, ida e volta, vai pra frente, vai ataque, não se omitiu a jogar, fez o gol, e depois, com a expulsão do Bruno José por excesso de vontade, eles se abstêm do jogo, mas pelo menos tem o sistema defensivo do Paulo Vitor, Barreto, Adriano que entrou, Tito, então assim, jogadores que entregaram uma performance boa no seu sistema defensivo, então isso foi muito importante para o Atlético somar mais uma vitória, a terceira nesse recorte dos últimos 5 jogos, merecidamente venceu, e por isso tem que vir aqui confessar que eu errei feio ao torcedor rubro-negro, e que continue assim, né, o Dedé errando e o Atlético ganhando, para a performance ser melhor aí perante os seus adversários. Enfrenta o Criciúma fora de casa na próxima rodada, na 9ª rodada desse Brasileirão da Série B. Já o Vila Nova e Goiás, também entramos nesse tema, né? O que me assustou muito da partida do Vila foi a falta de produtividade. Hoje eu tive acesso aos dados, em termos de quilometragem, o Vila correu menos. O Vila teve menos desarme no segundo tempo do que o Goiás. O Goiás teve 16 desarmes contra 8 do Vila Nova, mais do que o dobro. O Vila alçou 13 bolas na área, sendo 2 assertivas. Então, assim, o Vila Nova teve uma posse de bola falsa, digamos assim. Teve mais o controle dela, mas em nenhum momento atacou, ofendeu o Goiás. O Goiás que foi soberano, já eu vou entrar no assunto do Goiás. O Vila Nova que pra mim me decepcionou muito, porque eu esperava um Vila mais corajoso, eu esperava um Vila mais propositivo, eu esperava um Vila Nova que pudesse ofender o Goiás. Confesso que também não gostei da entrevista do Guto, é um cara que eu respeito, que tem uma aura diferente, super elogio o Guto, mas nem por isso eu posso passar aqui despercebido a forma ríspida, a forma abrupta como ele respondeu a alguns repórteres. Os repórteres estão ali para levar e ecoar a mensagem do treinador para o torcedor, então é mais respeito, mais com profissional. Ele às vezes tá ali também desgastado, cansado, um pós-jogo, cabeça quente, derrotado, mas o profissional que está ali quer levar uma qualidade de áudio, de vídeo pro torcedor ouvir você, Guto Ferreira. Então assim, dessa forma, espero que nas próximas, quem sou eu, né, para que você consiga ter uma melhor performance nas suas colocações de fala, menos bruto, menos ríspido ali, digamos assim. Não faltou com respeito, mas denotou-se uma falta de, não digo falta de educação, mas sim uma falta de sensibilidade com o profissional que ali estava. O Vila Nova que pra mim fez o pior jogo dele, mas o sistema defensivo do Vila Nova não me surpreende, e até falei no rádio hoje que desde 2023, com a dupla Donato e Doma e Denis Júnior no gol, que entregou 30 gols apenas em toda a Série B, em 38 rodadas, nunca mais o Vila Nova teve, 24, 25, não encontrou, e muito menos em 26, uma dupla que pudesse dar essa sustentabilidade no jogo aéreo, no jogo jogado, saída de bola. O Vila Nova não tem o sistema defensivo, e até trouxe números mais além. No final da temporada de 2025, no Brasileiro da Série B, nos últimos 7 jogos, o Vila Nova com o Humberto Louser toma 11 gols, e esses números são extraordinários, são números assim que, pelo amor de Deus, tá certo que passou despercebido porque o Vila não tinha mais nada a disputar na competição, mas não pode, são números que preocupam, números grandes, números assim, assustadores, digamos assim, né, bem diga de passagem, mas o Vila Nova que só não tomou gol em um jogo contra a Ponte Preta, em 8 rodadas, foram 7 rodadas tomando gol, isso preocupa. Um sistema defensivo fálido, um sistema defensivo que toma gol todas as partidas, exceto contra a Ponte, e te digo mais, contra a Ponte Preta só não tomou gol, sabe por quê? Elton Leite fez milagres no final do jogo, o juiz anulou gol, bola de pênalti não dado pra Ponte, enfim, foi aquele jogo assim, ó, ufa, acabou, vambora pra Goiânia, 3 pontos, nós nem sabemos como, foi mais ou menos isso. Então o Vila Nova tá se sustentando aí mais com a aura do Guto, o sistema
sistema defensivo é fraco, é fálido, e vamos ver como que o Vila Nova, eu até falei sobre isso, o Vila tem que procurar o máximo de pontos para estar flertando sempre entre o G6, para que quando chegar a janela do dia 20 de julho, o Guto consiga fazer uma ação incisiva e assertiva no mercado de jogadores que queiram e possam vir para o Vila Nova agregar valor desse time colorado para a sequência da Série B. Já o Goiás, para mim, Daniel Paulista foi feliz, Daniel Paulista teve as mexidas certas, Daniel Paulista não foi tardio na leitura do jogo, Daniel Paulista fez com que os seus jogadores acreditassem que era possível, Daniel Paulista fez com que os jogadores acreditassem que era possível dar essa volta no resultado, quis mais, teve mais propositividade no jogo, teve mais finalização, teve mais vontade, mais raça, mais dinamismo, a escalação, Danilo, não foi o Cadu, não jogou bem, mas a escalação foi certa, ele buscou atacar onde o Vila é fraco, nas alas, com o Elias, que não protege ninguém, do outro lado com o Igor, então assim, ofender o Goiás e não deixar um cara, ofender o Vila Nova e não deixar um cara fixo ali como o Anselmo Ramon. Quando o Anselmo entrou, a zaga do Vila já estava cansada, não sabia, e o cara tem o poder de faro de gol, e todas as mexidas do Daniel resultaram em efeito. Lourenço, Diego Caito e o próprio Anselmo Ramon participaram do gol de efeito, e um gol bonito que foi o do Anselmo Ramon. Jogado Lourenço, Caito no fundo, bate forte, Anselmo tá lá pra dentro pra fazer o que ele sabe fazer melhor. Então, Daniel Paulista, pra mim, foi o cara da rodada, foi o cara dessa 8ª rodada, conseguiu tirar uma pressão sobre si, porque todo mundo sabe aqui em Goiânia, na imprensa nacional, não sei se eles sabem disso, mas se perdesse um clássico da forma como vinha, 5ª derrota, Daniel Paulista ia ser mandado embora. E ele até fala sobre isso, se toda 4, 3, 5 jogos tiver que mandar um treinador embora, não vamos ter campeonato brasileiro de Série B, os times vão ficar sempre nessa instabilidade. Imagina se o CRB tivesse mandado o Barroca embora, já vem de 2 vitórias seguidas, ia pagar uma multa de mais de $500 mil pra ele, então Daniel Paulista, para mim, entregou números, entregou bons resultados, entregou uma boa performance do time, foi letal, foi decisivo, foi melhor e merecidamente venceu. Foi os temas do debate hoje lá na Rádio Band News e foi muito legal, foi muito interessante e fiz questão de trazer aqui para vocês, aqui no nosso canal do YouTube. Fechou? Fiquem com Deus e o próximo vídeo é super interessante, hein? Se eu fosse você, já deixava o like nesse também e se inscrevia no canal para acompanhar o próximo. Forte abraço, fiquem com Deus.